Boa noite. Bom, meu nome é Ana, eu sou do Grupo Espírita Orvalho de Luz, mais conhecido como GEOL. Na verdade, eu não sei. Eu, na verdade, eu não sei como eu. é, é, Agora, na hora da prece, eu estava pensando, nossa, como é que será que eu cheguei até aqui? Né? Fazendo palestra. E aí eu comecei a puxar lá. Eu falei, nossa, que legal. Às vezes a vida leva a gente por alguns caminhos e muitas vezes a gente não se dá conta disso. E aí, conforme a gente vai estudando, eu, no meu caso, fui estudando, eu fui percebendo que nós somos os únicos responsáveis pelo grau de felicidade que a gente tem hoje. E me questionar agora, né? Nossa, como é que eu vim parar até aqui, né? Fazendo palestra? Nunca imaginei isso e, de repente, a vida me trouxe até isso. E eu falo, poxa, eu estudo tanto e nós somos os precursores da nossa felicidade, do nosso caminho, e de repente eu me pergunto como é que eu vim parar até aqui, né? É um contrassenso isso. Mas enfim, eu acho que teve esforço da minha parte, curiosidade da minha parte, sabe? Eu cheguei no centro, lá no GEOL, bem ateia, né? Cheguei lá ateia. Falei, ai, espero que vão me apresentar um Deus mais aceitável, né? Porque até então aquele Deus punitivo, religioso, aquilo não me entrava muito na cabeça. E aí depois o Deus que o Espiritismo me proporcionou fazia todo sentido para mim. Foi impressionante isso. Eu sempre fui muito questionadora. E acho que é por isso que eu vim parar até aqui, agora traçando a linha de raciocínio, né? Foi mais ou menos por isso que eu vim parar até aqui. Uma das coisas que me chamou muita atenção depois que eu conheci o Espiritismo e me apresentou uma lógica, um raciocínio que fazia tanto sentido para mim, eu comecei a estudar outras coisas diante de uma frase que Allan Kardec falou e que eu achei de uma humildade e de um... sabe quando o cara cresceu no meu conceito, né, como cientista? Que ele falou assim que quando o Espiritismo se chocasse com a ciência, era para a gente ficar com a ciência. O grau de humildade do Allan Kardec foi impressionante. Falei, nossa, talvez esse cara seja o cara, né? Vou dar uma estudada nele, vou estudar o Espiritismo e durante a minha jornada estudando o Espiritismo, li os livros de Kardec, né, os livros básicos do Espiritismo, surgiram outras coisas, né? Porque ao mesmo tempo que eu ia estudando o Espiritismo, eu ficava de olho na ciência. Porque se o Allan Kardec falou, se por um acaso contrariar, fica com a ciência. Então, eu fui tocando com o Espiritismo e fui observando como é que era o desenvolvimento da ciência. Eu tenho 36 anos, um cara de 30. Mas, quando eu estudei física na escola, eu aprendi a física clássica. Era aquela física que estudava o comportamento das coisas grandes, né? De um carro, né? Lembra? Quem tem mais ou menos a minha idade? Não sei como é que está hoje, o pessoal mais novo vai saber. Mas na minha idade a gente estudava a física clássica, que estudava as coisas grandes, né? Por exemplo, o movimento de um carro numa determinada trajetória, e a gente estudava velocidade, aceleração. Procede? Vocês lembram disso? E essa é a física clássica, né? É aquela física que eu entrei em contato desde pequena e que a gente está muito acostumada a ver. E aí, depois que a física clássica apareceu, a ciência, assim como tudo na vida, vai assumindo a lei do progresso, né? Ela vai progredindo. E surgiu com contrariando um pouco, né, ou complementando um pouco a física clássica, que estudava as coisas grandes, a física quântica. Alguém já ouviu falar de física quântica aqui? Quem ouviu falar de física quântica? Levanta a mão.
Ah, legal. A física quântica surgiu, algumas pessoas disseram até para contrariar a física clássica, mas na verdade eu acredito que ela vem complementar. Ou contrariar em algumas razões, mas enfim. A física quântica ela veio para quebrar alguns paradigmas que a física clássica pregava. Porque eles perceberam que o comportamento das coisas grandes não era parecido com o comportamento das coisas pequenas, porque a física quântica ela foi dentro de cada objeto. E aí ela buscou o átomo. E aí ela entrou dentro do átomo, porque todos os objetos são formados de átomo. Ela entrou dentro do átomo e foi estudar o elétron, os prótons, os nêutrons. Acho que deve ter mais algumas figuras subatômicas que eu não me lembro, porque depois que eu parei de estudar surgiram mais. Enfim, foram estudar essas partículas subatômicas. E eles começaram a perceber que o comportamento dessas partículas minúsculas, microscópicas, era completamente diferente do comportamento das partículas grandes, né? Das coisas grandes que a física clássica expunha. Física clássica e física quântica. Então, a física clássica, ela cuida da matéria e velocidade em tamanhos reais, normais, certo? Exemplo, carro em velocidade trajetória e as leis que a gente conhece. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu jogar esse celular no chão, ele vai cair aqui, ele vai cair na China, ele vai cair no Japão, vai cair em todos os lugares, certo? Nós estamos falando de coisas grandes, visíveis, certo? A olho nu. E aí, quando a gente fala em física quântica, a gente fala em matéria e velocidade em tamanhos microscópicos. A gente fala de elétrons, de prótons e nêutrons, que são estruturas do átomo. Tudo que é matéria é formada de átomos. Então, essa mesa tem milhões de átomos nela. E dentro de cada desses milhões de átomos que é formada a mesa, tem essas partículas, os elétrons, os prótons e os nêutrons. E aí a física quântica estudou essas partículas pequenininhas, porque é importante para a gente saber como que funcionam essas partículas pequenas. Porque se é pequenininha, se o funcionamento das coisas pequenas é assim, provavelmente se as coisas pequenas são a origem das coisas grandes, teoricamente o funcionamento das coisas grandes deveriam ser iguais. Mas não foi isso que aconteceu. Eles começaram a perceber que o comportamento dessas partículas menores não tinha nada a ver com essa física clássica. E aí começou a haver uma briga entre os físicos clássicos e os físicos quânticos. Certo? Essa aqui é a estrutura do átomo, né? Tem os, que nem eu havia falado. Aqui no meio, o átomo tem um núcleo, que é formado de prótons e nêutrons, tá vendo? São bolinhas. E aí, ao redor dela, parecendo uma eletrosfera, que a gente fala, né, um caminhozinho, ficam os elétrons, que ficam rodando ao redor do núcleo do átomo, né? Então, esse aqui é o elétron. Então, basicamente, a física quântica estuda isso aqui, estuda o átomo. E aí a gente começa a ver que o comportamento dessas micropartículas é muito estranho. A princípio, os cientistas acharam a física quântica esquisitíssima. Coisa de louco mesmo. E eu vou tentar passar para vocês o porquê. Os materialistas da época não se conformaram com a física quântica. Por quê? Porque até então a física clássica dava todo o respaldo para eles, né? De que tudo que existe é matéria. Eu só acredito naquilo que eu vejo, eu só acredito naquilo que eu toco. Aí eles chegaram a uma conclusão assim. A conclusão que os materialistas chegaram é o seguinte: então só existem as coisas que eu vejo e só existem as coisas que eu toco. Aí o que aconteceu? Os físicos quânticos vieram e falaram assim: sabia que a matéria ela é intangível, ou seja, é impossível tocar a matéria? E o materialista falou: você está louco? E além dela ser intocável, ela é invisível. Imagina, mas eu estou vendo essa mesa aqui. Mas na verdade o que você vê é o reflexo da luz sobre a mesa. Você não está vendo a mesa. Se não tivesse luz aqui, você não estaria vendo. Então a matéria, na verdade, pura e crua e nua, ela é invisível. E os materialistas ficaram chocados com isso, porque fazia sentido.
Na verdade, o que a gente vê, qualquer objeto que a gente vê refletido, na verdade, a gente vê o reflexo, a gente não vê o objeto em si, a gente vê simplesmente o reflexo. O nosso olho capta o reflexo do objeto. E por que que a matéria, segundo a física quântica, ela é intangível? Não dá para você pegar. Imagina, deixa eu tentar desenhar aqui. Imagina uma mão e uma outra mão. Essas duas mãos, elas são feitas por átomos. São vários átomos que existem nas mãos, certo? Dentro de cada átomo tem os elétrons, certo? Que nem a gente viu. Quando eu vou dar um aperto de mão na pessoa, os elétrons de uns átomos e os elétrons dos outros átomos, eles vão se tocar. Mas os dois elétrons, eles têm energia negativa. Não sei se vocês lembram. O elétron tem energia negativa. E quando duas partículas com energia negativa se encontram, elas se repelem. Então, na verdade, quando você dá um aperto de mão, o que você sente não é a mão em si, você sente a repulsão da mão. Porque se fosse possível você sentir realmente a matéria, haveria uma fusão atômica, e toda fusão atômica gera, sabe o quê? Uma explosão. Imagina você abraçar alguém e de repente você explodir. Entendeu? Então, na verdade, a física quântica vem falar o seguinte, na verdade, quando você acha que toca um objeto, na verdade, você está somente sentindo a repulsão dele, você não está tocando efetivamente ele. Porque os elétrons do objeto entram em contato com os elétrons da sua mão e há essa repulsão de elétrons. Os materialistas ficaram chocados com isso. Porque você tira do materialista a única coisa que ele tem, que é a matéria. E aí, se ele acredita na matéria e você vira para ele e fala assim, ó, a matéria, ela não é palpável, ela não é pegável e ela não é visível. Então, você está acreditando em quê? Numa coisa que não dá para pegar, numa coisa que não dá para ver. O coração deles veio na boca, né? E foi realmente uma quebra de paradigmas a física. Ficou mais ou menos claro isso? Vamos seguir. Aí o que aconteceu? A física quântica ela veio com uma teoria, essa parte é um pouco mais teórica, mas para a gente tentar entender depois, mais para frente, o porquê que é tão importante aquilo que a gente observa do mundo, como que é o nosso olhar diante do mundo e diante das circunstâncias. E tudo isso eu quero comprovar também cientificamente, porque o tempo inteiro eu escutei o Espiritismo falar isso. Mas quando vem uma ciência e reforça, aí é um êxtase total, né? Eu falo, poxa, a gente está no caminho certo. É isso que a gente precisava escutar, né? É esse reforço da ciência diante daquilo que o Allan Kardec falou há muitos anos por meio dos espíritos. E aí a física quântica veio falar de uma teoria chamada dupla fenda. O que eles fizeram, os físicos quânticos? Eles pegaram bolinhas de tênis. Ó, isso aí, o que os físicos fizeram? Fizeram um experimento com partículas grandes, no caso bolinha de tênis, e fizeram um experimento com partículas pequenas, no caso elétron, certo? Então, as partículas grandes seriam as bolinhas de tênis, certo? Então, com a lei da física clássica, se um cara aqui, ó, chuta essa bolinha de tênis sobre duas fendas, ele vai chutando as bolinhas e as bolinhas vão marcando aqui essa parede, é essa figura que forma, certo? Porque a bolinha vai passar e vai formar exatamente essa figura, porque não tem por onde as outras bolinhas passarem. Eles fizeram esse experimento e falaram, é assim que a partícula grande se comporta diante desse experimento. Legal. Aí eles pegaram e fizeram também um experimento com ondas, certo? Tipo ondas do mar, né? Eles colocaram essa dupla fenda aqui, certo? E as ondas se comportaram de outra maneira, porque uma onda batia na outra e várias fendas apareciam, apesar de só ter duas fendas aqui, certo? Então, esse aqui era o comportamento da partícula grande, no caso de uma bola de tênis, e esse aqui era o comportamento das ondas, no caso de ondas grandes, né? Tudo que a gente consegue ver. Aí eles falaram assim, vamos ver se essas partículas pequenininhas, como os elétrons, também funcionam desse jeito. E aí que veio o maior susto da vida dos cientistas, certo? Eles chegaram à conclusão. Na física quântica, o que eles pegaram? Eles pegaram uma luz cheia de elétrons, certo? Um laser,
e foram jogar os elétrons. Os elétrons são o quê? Partículazinhas bem pequenininhas. Não deixa de ser matéria, só que é bem pequenininha, não dá para a gente ver. Aí eles jogaram na dupla fenda, no mesmo experimento. E aí, ao invés dele formar as duas fendas que tinha, igual a bolinha de tênis, ele formou igual as ondas. E aí eles falaram assim, escuta, mas o elétron, ele deveria se comportar como partícula, porque ele é como se fosse uma partícula, matéria bem pequenininha. E como que aqui ele se comporta igual onda? Percebe? Aqui, ó. Aqui é exatamente, quando ele se comportou como onda, foi igual aqui, ó. E na verdade, o elétron ele é partícula. E o resultado foi esse. O elétron, que eram partículas pequenas, não se comportaram como as partículas grandes, no caso do cara jogando a bolinha. Eles se comportaram como ondas. Eles falaram, nossa, quando se trata de coisas bem pequenininhas, né, de elétrons, de prótons, de nêutrons, de átomos, tudo muda. Eles têm um comportamento completamente diferente e inusitado. Aí eles falaram assim, não, mas tem alguma coisa errada isso. E se a gente colocar aqui, bem nessa dupla fenda aqui, uma câmera, para ver o que acontece na hora que o elétron passa? Porque a impressão que dá é que ele se divide em dois, e aí depois que ele passa, ele se divide em mais um monte. O que será que acontece aqui? Eles colocaram uma câmera. E aí foi onde eles mais se surpreenderam. Quando eles incluíram a câmera, tá vendo aqui? Aqui seria o observador, tá vendo? Esse olhinho aqui. Então, eles acrescentaram a câmera, como se fosse uma observação dele mesmo. Aí ele voltou a se comportar como partícula. Vocês entenderam? Olha que loucura. Quando não tinha ninguém observando o experimento, o elétron ele se comportava como onda. E aí, de repente, quando não tinha ninguém olhando, o elétron passou a se comportar... Quando colocamos alguém para olhar, uma câmera para observar, o elétron voltou a se comportar como partícula, como era o que era previsto para acontecer. E aí eles falaram, então quer dizer que na hora que a gente coloca uma câmera, na hora que nós vamos observar exatamente o que aconteceu, tudo muda. E aí eles chegaram a uma conclusão impressionante. E aí tudo começa a mudar. Essa conclusão que os físicos quânticos chegaram é realmente inovadora. O resultado da teoria da fenda dupla. Observador interfere no experimento. Comprova que somos co-criadores da nossa realidade. O que acontece? Eles conseguiram comprovar cientificamente que a maneira como a gente observa os fenômenos da vida modifica completamente a realidade. Então, aí a gente deixa de ser simples espectadores de uma realidade pronta e a gente passa efetivamente a ser criadores de uma realidade que a gente deseja para nós. Ficou claro isso? Então, isso foi surpreendente, porque o experimento, teoricamente, conforme os físicos clássicos, ele tem que estar submetido às condições do experimentador, né? Ou seja, eu sou cientista, olha, meu experimento ele tem que estar ali passivamente e não pode mudar, não pode alterar. Aí, de repente, eu coloco uma câmera e a partícula passa a se comportar de uma maneira completamente inusitada. Ou seja, foi a maneira como o observador olhou e o experimento mudou. Aí eles colocaram, até depois que o elétron passava pela dupla fenda, eles colocaram a câmera. Não na hora que ele passava, colocaram depois. Aí era impressionante. Quando a câmera gravava, ele se comportava como partícula. Quando a câmera parava de gravar, ele se comportava como onda. Aí a câmera gravava, ele se comportava como partícula. Então existe uma inteligência por trás disso. Essa inteligência somos nós. Mais conhecido como espírito, é a maneira como ele vê o mundo. Ele vai modificar o mundo. Vamos seguir. Outros estudos comprovaram isso também. Além, né? Então, a física quântica veio com a teoria da dupla fenda e disse assim, olha, os observadores, eles modificam o experimento. Então, a observação ela é muito importante. A maneira como a gente vê o mundo é muito importante. E aí, vem um outro cara chamado Masaru Emoto. Vocês já ouviram falar dele?
Já tem um tempo, né, que ele ficou famoso. Ele escreveu o livro A Mensagem da Água. Esse cara, ele é fotógrafo. E ele fez um experimento que ele nunca teve pretensão nenhuma de ser um experimento científico, mas que realmente fez grande diferença porque impressionou pelo resultado, pela simplicidade da técnica dele e pelo resultado do que aconteceu. Ele fotografou moléculas de água em diferentes situações. Olha o que ele fez. Ele pegou moléculas de água de uma nascente limpa lá do Japão, ele é de Yokohama. Ele pegou um frasco de água de uma nascente limpa do rio de Yokohama. Ele pegou uma água de um rio poluído do Japão. Ele pegou, e o que ele fez? Ele analisou as moléculas de água da nascente limpa e da nascente poluída. E aí ele congelou essa água, e aí ele pôde tirar foto das moléculas de água, como que elas estavam, certo? E foi impressionante o que ele concluiu. A organização molecular das moléculas de água da nascente limpa é muito mais ordenada do que a organização molecular da nascente do rio poluído. Depois ele foi mais à frente, ele pegou essas moléculas de água e ele submeteu à música. Então ele pegou um frasco de água e ele colocou música clássica. E aí depois ele pegou um outro frasco de água e colocou heavy metal, um rock pesado. O que aconteceu? Na música clássica, as moléculas ficaram totalmente organizadas, certo? E na música de rock, as moléculas ficaram desorganizadas. E aí depois ele foi mais para frente ainda. Ele pegou as mesmas, os recipientes de água, e ele pegou e colocou, deu para pessoas e levou para pessoas emanarem sentimentos para essa água. Então algumas pessoas emanaram o sentimento de amor, de gratidão, e enquanto as outras amostras passaram por um processo de emanação de sentimentos de ódio, de raiva, de rancor. E a mesma coisa aconteceu. Nos sentimentos positivos, a molécula se comportou de maneira ordenada, e nos experimentos onde emanaram energia negativa, a molécula se comportou de uma maneira desordenada. E isso assustou. As fotos são impressionantes. Quer ver? Vamos ver. Água poluída. Olha a maneira como a molécula se comporta. Essa aqui é a nascente do rio, com água limpa. Olha a ordenação dela. Palavras de nojo. Palavras de gratidão. Música heavy metal. Música Imagine, de John Lennon. Não é impressionante? Então, quando a gente fala da água fluidificada, né, ela tem exatamente essa palavra de gratidão. Não é? Agora, a gente precisa também estar aberto para receber isso. Porque nós somos os observadores da nossa vida. Lembra da física quântica? Se você não estiver aberto e realmente decidir receber todas essas informações que a água fluidificada vai te proporcionar, meu amigo, você pode fazer uma via sacra por todos os centros espíritas que não vai rolar. Não vai rolar. Tem um experimento não, o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista, que eu tive a oportunidade de estudar algumas coisas dele, ele conta a história de acho que eu até contei da outra vez que eu estava aqui, ele conta a história de um menino que cortou a cabeça e ele precisava dar ponto na cabeça do menino, um menino pequenininho, de 2 anos. E o menino, ele deu todas as anestesias necessárias do menino, e ele já não podia mais dar anestesia. O menino não dormia para ele poder suturar a testa do menino. Ele falava, como que eu vou suturar a testa desse menino? Esse menino não dorme. E aí ele percebeu que o menino estava muito agitado. Ele não estava receptivo ao medicamento. O que ele fez? Ele enfaixou a cabeça do menino e falou assim, seu papai vai levar você embora, o tio não vai mais enfaixar, não vai mais dar ponto na sua cabeça. Você pode ir embora, vai com Deus, deu um beijo no menino
O menino saiu de perto do médico, se acalmou, tornou-se receptível ao medicamento, dormiu. O pai trouxe o menino de volta e ele suturou o menino. Porque não tem como, a gente precisa, nós como os observadores, como determinantes da nossa existência, a gente precisa entender e estar receptíveis a essas informações. As informações estão aí, certo? A física quântica, ela vem para mostrar que nós somos os responsáveis. E que, desde o período do Big Bang, nós somos provenientes do Big Bang, não é isso? Não é o Espiritismo não é não é adepto da teoria da evolução, né, de Darwin? Então, houve uma explosão. Sabe o que é o Big Bang? É uma junção de energia. E aí essa energia explodiu. E aí, a partir daí, surgiu tudo. Então, qual que é a nossa origem? Energia. O espírito é o quê, gente? Energia. Isso eu já sabia com Allan Kardec. Agora que os cientistas quânticos estão realmente se convencendo de que a gente é energia pura. Certo? Então, se a gente não tiver receptível, se a gente não abrir as nossas células para receber o medicamento, não adianta. Certo? A gente precisa aprender como fazer isso. Então, o menininho se acalmou e o medicamento fez efeito. Então, é isso aqui, ó. A água recebe energia. Nosso corpo é formado por 60% de água. Quais as informações que a gente anda recebendo? Informações poluídas. Liga a televisão para você ver. Põe lá no Datena. Você vê o que é informação poluída, para você ver o tanto que as suas células vão ficar mais ou menos assim. Ou assim, né? Palavras de nojo. Vai no trânsito. Não é? No trânsito é sensacional o trânsito. O que é que tem de palavra de nojo no trânsito? Ah, seu demente. Assim? E a questão da música, a gente sempre fala, às vezes, quando, principalmente para médiums que têm essa sensibilidade mais aflorada, nos casos de evitar incorporações em qualquer local, né? Então, olha, na sua casa, fazer o evangelho no lar, gente, isso tudo é aumentar a vibração da casa. Certo? Fazer o evangelho no lar, ouvir música clássica, porque espírito ruim não gosta de música clássica, né? Então a gente dá essas ideias. Por quê? Porque o ambiente fica limpo, o ambiente fica saneado, tranquilo, harmônico, certo? Então essa teoria do Masaru Emoto é algo realmente impressionante e que ajuda a reforçar essa questão dos físicos quânticos, certo? De que as informações que a gente recebe são importantes. E a gente vai o quê? Como que a gente observa essas informações? Como que a gente recebe essas informações? Certo? De que maneira que a gente está recebendo? Você está aceitando receber essas informações através do livre-arbítrio? A gente não estuda no Espiritismo o livre-arbítrio? Isso. Outro cara que também me impressionou é o tal do Greg Braden. Ele escreveu um livro que chama Matriz Divina. O que ele fez? Ele fala de um experimento dos americanos na guerra do Afeganistão. Geralmente nas guerras é onde grandes experimentos são feitos, sabia? Pelo menos para alguma coisa boa a guerra serve. Para os caras fazerem grandes experimentos e chegarem a conclusões muito legais. Uma delas foi o placebo. O placebo ele foi desenvolvido, se eu não me engano, acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Quando acabaram os medicamentos, acho que foram os americanos, acabaram os medicamentos e eles davam pílula de farinha para os militares, né? Para os soldados. E eles tinham uma melhora. Com o efeito placebo, eles tinham uma melhora. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo era remédio. Eles tinham melhoras substanciais. Isso foi provado. Né? Que o efeito placebo, ou seja, a pílula de farinha que não tem princípio ativo nenhum, ela gera eficácia no corpo. Por quê? Porque a mente funciona em benefício do corpo. Quando a gente observa o nosso corpo buscando a cura, ela vai trabalhar nisso. E aí os caras aqui, na guerra do Afeganistão, os americanos fizeram outro experimento. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas em meditação de paz e colocaram nos locais de conflito. Então, ó, eles chamavam um grupo pequeno de pessoas que meditavam pela paz.
e levavam para esses campos de guerra. Todas as vezes que o grupo, durante a guerra, durante o conflito, né, aquele conflito armado em específico, toda vez que o grupo estava presente meditando pela paz, não acontecia conflito. Ninguém morria. E aí ele começou a perceber o tanto que a nossa observação e a observação de várias pessoas de modo coletivo podem mudar a realidade de uma guerra, podem mudar a realidade de um país, podem mudar a realidade de um planeta. Isso é experimento científico. Quando eles retiravam o grupo de meditação, o bicho pegava. Quando eles colocavam um grupo de meditação, nenhum conflito acontecia. Por conta disso, esse instituto, HeartMath, que é matemática do coração, eles fizeram uma proposta, que é um programa pela paz mundial. Eles chegaram à conclusão de que se raiz quadrada de 1% da população vibrar em meditação pela paz por 24 horas, o planeta jamais vai entrar em processo de guerra. Se a raiz quadrada de 1% da população, se eles conseguirem manter a raiz quadrada de 1% da população em estado meditativo por 24 horas, né, pelo tempo de 24 horas, o planeta jamais vai entrar em uma guerra. Olha quão poucas pessoas é necessário para buscar a paz. Porque não interessa a quantidade de pessoas, interessa a qualidade do pensamento. Gente, a raiz quadrada de 1% da população é pouca gente pra caramba. Certo? Então, se essas pessoas ficarem o tempo inteiro meditando e buscando a paz vai ser alcançada. Por quê? Porque são várias pessoas observando e escolhendo a vibração de paz, mudando a realidade coletiva. Isso é bem coletivo. E aí vamos trazer isso para o Brasil? No Brasil, todo político é corrupto. É uma observação que o brasileiro tem. É a observação da maioria dos brasileiros? Sim ou não? Lógico que é. Você vai em qualquer lugar, você escuta o brasileiro falar. Todo político é corrupto. Todo político vai ser corrupto no Brasil se continuar assim? Certeza que vai. Certeza que vai. Porque nós estamos vibrando e a nossa observação é extremamente negativa para isso. Segundo a ciência quântica, é exatamente isso que vai acontecer. Percebe que a gente tem que mudar essa vibração para mudar a nossa realidade? A televisão é o tempo inteiro influenciando a gente para o negativo, que não vai dar certo. Gente, o tanto de pessoas negativas que a gente encontra. E muitas vezes eu procedo também de maneira negativa. Eu tenho um menino de 2 anos, ele é terrível. Aí ele sobe na cadeira, você vai cair. Lógico que ele vai cair. Como que eu deveria abordar ele? Eu venho me policiando. Filho, cuidado. Concentra. Não é? Cuidado, concentra. Não é muito mais positiva essa minha abordagem do que, filho, você vai cair. Não corre que você vai cair. Desce daí que você vai bater sua cabeça. Gente, é observação. Olha que coisa simples. O tanto que nós somos educados para o negativo. O tanto que a nossa observação é equivocada. E a potência que a gente tem dentro da gente, hoje a física, a ciência comprova isso. Nós somos potência. Jesus já dizia, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Ok? Vamos seguir? Esse mesmo instituto, ele fez um estudo também, onde eles recolheram placenta humana
e distribuíram essas amostras de placenta humana para 28 pesquisadores diferentes. E esses pesquisadores diferentes também emanaram, assim como a água, várias sensações de ódio, de raiva, de gratidão, de amor. E o resultado é, o DNA, quando ele entrava em contato com o sentimento de raiva, ele se contraía. E quando ele entrava em contato com o sentimento de gratidão, ele se expandia. Então, se você tem um caso na sua família de doenças, não quer dizer necessariamente que você vai desenvolver. Vai depender do que você escolher. O seu DNA, ele comporta de acordo com aquilo que você escolhe, conforme a sua observação. Ok? Só para a gente ir passando o tanto que desde a teoria da física quântica, já tem um século mais ou menos, a teoria da física quântica. Só que isso não vai sair no jornal. Isso não dá Ibope. E dá Ibope é nego matando, é nego roubando, é gente corrupta. É isso que dá Ibope. E a impressão que dá é que o planeta está piorando. Gente, nós somos espíritas, a lei é de progresso. Vocês acham realmente que o planeta está piorando? A lei é de progresso. É lei natural, é lei divina. A gente estuda isso no Espiritismo. Sai dessa. Aí aqui é o programa de paz mundial que eu falei, né? Esse programa de paz mundial, ele é feito baseado num efeito chamado massa crítica ou efeito Maharishi. Quando certo número de pessoas atinge uma nova consciência, isso repercute naturalmente em outras pessoas. Eles fizeram um experimento para comprovar isso com macacos. Macacos de uma ilha bem pequenininha. Eles pegaram esses macacos, e esses macacos, tinha um macaco dessa coletividade de macacos nessa ilha isolada, e percebeu que as batatas com areia era muito ruim de comer. Então ele chegava no rio e lavava a batata. E aí um começou a fazer isso, aí o outro viu o outro fazer, começou a fazer, e o outro começou a fazer, e o outro começou a fazer, e de repente todos estavam fazendo isso. E aí o mais interessante é que quando uma certa quantidade de macacos começou a lavar as batatas para comer, os macacos de uma outra região, completamente fora e muito longe da região dessa ilha, né, os macacos do continente começaram a lavar as batatas também. E nunca tiveram contato com os macacos da ilha. E eles falaram, gente, o que é isso? É que é a consciência coletiva. Quando ela toma forma, automaticamente isso ressoa para outros lugares, porque nós somos energia. Nós precisamos quebrar o paradigma de matéria, porque nós somos energia. Nossas células vibram com frequências. E você pode mudar a frequência dessas células em seu benefício, em benefício da sua saúde física, mental e espiritual. Medicina quântica. Aí foi o mais legal, porque aí foi quando a física quântica atingiu a medicina. Ou seja, o que essas descobertas, né, da física quântica poderia beneficiar na medicina? E beneficiou demais. Porque hoje em dia já existe um ramo da medicina que chama medicina quântica, certo? Que é a medicina que vai estudar o comportamento da célula, o tanto que essas vibrações podem atingir a nossa saúde e nos fazer adoecer. Então, o que eles fizeram? Eles estão desenvolvendo técnicas para poder mapear a frequência dos nossos órgãos. Então, por exemplo, hoje eu me submeto a uma ressonância magnética quântica, onde eles vão analisar todas as frequências do meu órgão, do meu rim, do meu fígado, certo? Do meu coração. E aí, eles vão analisar as minhas frequências dos meus órgãos com as frequências que são consideradas saudáveis. E a partir daí vai começar o tratamento para readequar essas frequências. Vocês entenderam? Para que as frequências dos meus órgãos voltem a vibrar numa vibração de harmonia, de saúde, não de doença. Então, eles fizeram isso tanto com máquinas, né, que são
o aparelho de ressonância quântica, quanto os florais quânticos. Isso aqui foi sensacional. Semana retrasada, eu fui com o Ururaí e com a Márcia, que estão lá do centro, né, onde eu frequento. Eles falaram, vamos lá, Ana, é muito interessante esse negócio de saúde quântica. Eles já estão falando sobre saúde quântica, medicina quântica há um tempo. E a gente entrou em contato com uma mulher, ela chama Rosângela Arndt. Pelo amor de Deus. Ela é PhD em medicina quântica e ela está fazendo o doutorado dela no Havaí. É uma pessoa incrível. Eu fiquei tão emocionada assistindo o curso dela que às vezes eu chorava, parecia uma louca. E eu não sou nem da área da saúde. Então infelizmente, tinha pouca gente, 2 médicos de Rio Preto só, e muita gente de reiki, sabe, terapeutas de reiki, que a gente sabe que tem efeitos e resultados incríveis o reiki, mas enfim, pouca gente da área da saúde, para aquela pessoa incrível que estava lá, passando as informações absolutamente precisas e preciosas sobre a saúde quântica. E ela trabalha com. Ela passou para a gente a questão dos florais quânticos. O que acontece? Os florais quânticos eles são preparados naturalmente e contêm um padrão vibracional com capacidade de harmonizar a gente, né, as nossas células. Não tem impacto sobre a bioquímica, como os alimentos, medicamentos ou drogas psicoativas. Elas não possuem princípios ativos, não é medicamento, não é remédio, certo? Não tem química. Tem o quê? Tem vibração nos florais. Então, o que eles falam? Eles atuam em ressonância vibratória e tem o efeito de reequilibrar energeticamente o que está desestabilizado ou com baixa frequência. Regula o terreno biológico, promove estímulo eletromagnético, ativa a biorreceptividade da célula e atua como antirradical livre. Só isso que o floral faz. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram, por exemplo, a frequência de algumas plantas, analisaram elas em hertz e colocaram dentro do floral. Esse floral, você vai tomar, ele vai agir diretamente naquilo que precisa. Então, se são as células do meu rim que vão precisar, é lá que essa ressonância, que essa vibração dos florais vai entrar dentro da célula e vai modificar a frequência celular, gerando uma frequência harmônica de saúde. Vocês compreenderam isso? Foi incrível. Pois não. Uhum. Florais quânticos. Não é incrível? Não. Os florais, eles têm feito... Uhum. Agindo na célula. Com a vibração. Na célula. Uhum. Uhum. Que legal. Aham. Sim. Muito legal. Então, olha isso, entende? Então, isso é real. Exatamente. Que legal, é isso aí mesmo.
Então, é importante isso. O que ela ensinou nesse curso, a doutora Rosângela Arndt, foi da gente tentar ver em cada pessoa o terreno biológico dele. Então, o que é o meu terreno biológico? Olha, é aquilo que eu consegui conquistar nesses meus 36 anos de vida. São os meus traumas, são as minhas dificuldades, esse é o meu terreno biológico. Então, ela ensina você a analisar o terreno biológico e, a partir dessa análise do terreno biológico, você vai utilizar dos florais para poder harmonizar o seu terreno biológico, buscando saúde. Gente, o que tem dentro desses florais quânticos é energia, é vibração, é frequência adequada, frequência harmonizadora, proveniente da física quântica, daquele experimento que teve lá no começo, de que tudo é energia. O Big Bang que explodiu proveniente e foi o precursor de tudo que existe. Certo? Ela apresentou lá casos impressionantes de melhora de pacientes. Psoríase, cárie, circulação, apendicite, apendicite infeccionada, câncer, ansiedade, pânico, diabetes. O câncer, vamos falar do câncer. Ai, eu tenho meu tio, ele tem tanto pânico da palavra câncer que ele não fala. É muito engraçado. Fala isso. Né? É interessante. Mas vamos falar sobre ele. O câncer, ele é a célula cancerígena, ela começa, não se sabe ao certo porquê, mas a célula cancerígena ela começa a se dividir desenfreadamente. E essa divisão desacelerada da célula é o que gera o tumor. Certo? Então, o que ela fez? Ela, utilizando dos florais quânticos, junto, complementando com quimioterapia, certo? Porque, por enquanto, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer. A medicina quântica, ela é complementar, certo? Como todas as outras medicinas alternativas, homeopatia e tudo mais, certo? São medicinas alternativas. Então, o que ela fez? Junto com o tratamento tradicional, ela incluiu florais quânticos. Qual que foi o objetivo disso? Quando ele tomava o floral quântico com a frequência adequada, ela entra dentro dessa célula cancerígena e dá a informação correta. Qual que é a informação? Calma! Para! Onde você vai com essa pressa toda? Calma! E aí modifica a vibração celular. E a célula para de gerar tumor. E ela trouxe ressonância magnética, tudo, né? Estudos com exames de sangue, né? As fotos do antes e depois, casos impressionantes, certo? Impressionantes mesmo. A gente teve um caso no GEOL, a gente tinha entrado em contato com um floral que chama Oxyflower, que é um floral quântico. E aí ela teve uma moça que foi lá, ela estava até começando lá no GEOL, e aí ela se queimou. E toda essa região, ela estava queimada. Ela foi uma vez, estava tudo bem, depois ela falou, fui cozinhar e acabei me queimando, essa região toda aqui, bem do colo. E aí eu vi, a Márcia falou assim, você acha da gente dar Oxyflower para ela? E a Márcia falou assim, acho que a Márcia falou, vou dar o Oxyflower para ela. E aí a Márcia deu, ela tinha em casa, entregou, falou, mas você só vai passar esse floral quântico. Aí ela falou, tá bom, gente, a gente se reúne uma vez na semana, né? E aí, na outra semana, simplesmente nada. Liso. Impressionante. É um gel. E esse gel você pode colocar embaixo da boca, porque o importante é a informação entrar. Entendeu? E a informação ela vai dar as outras informações. E o mais interessante é que o floral quântico ele vai com a informação para onde efetivamente tem que ir. Certo? Exatamente para onde tem que ir. Não vai, é diferente do medicamento. Por exemplo, a quimioterapia é uma bomba para matar um peixe, né? Você joga uma bomba no rio para matar um peixe. Mais ou menos isso, né? Agora, o floral quântico, ele vai exatamente na onde a frequência está baixa. É justamente para regular essa frequência.
Ok? Vamos já finalizar, né? Que meu tempo já não esgotou, né? E os florais quânticos, né? A conclusão. O mundo quântico e suas descobertas veio quebrar antigos paradigmas da ciência que emperraram o progresso. E o espiritismo tem tudo a ver com isso. O progresso é lei natural. Isso está no livro dos espíritos, certo? Somos energia. Espírito é energia. Vibramos por meio de frequências. A frequência é a opção do espírito. Ele decide pelo livre-arbítrio. Precisamos saber escolher a nossa frequência e focar nela para restabelecer a nossa saúde integral, como corpo, mente e espírito. O foco tem que estar para dentro de nós, para a nossa essência. O externo é muito envolvente e nos distrai. Cuidado, seja o mundo que você gostaria de viver. Percebe? O espiritismo, ele, voltando, né, àquilo que eu tinha falado no início, o espiritismo ele veio justamente, quando eu conheci o espiritismo, eu achava realmente que, por muitas vezes, eu iria acabar ficando com a ciência, porque era difícil uma teoria espiritualista não contrariar a ciência. Todas as vezes que eu continuo estudando a ciência e que eu continuo estudando o espiritismo, eu vejo assim que o espiritismo abraça a ciência com carinho. Tipo assim, ai, minha querida, você chegou aqui agora, que bom que você descobriu isso. Vamos mais para frente agora. Porque o espiritismo ele sempre teve informações a respeito de energia. A gente sempre ouviu falar que espírito é energia. Então, assim, é impressionante como que Allan Kardec, como que essa espiritualidade, quando codificou o espiritismo, estava atento a todas essas informações e sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia chegar. Então, hoje, a física passa por uma revolução muito grande com a física quântica e a medicina também, que é justamente aonde a gente vai se beneficiar diretamente. Mas essa mudança ela só vai ser realmente produtiva quando a gente tomar efetivamente consciência dessas informações. Porque quando a gente perceber que nós somos parte dessa realidade, que a gente cria essa realidade e que o nosso nível de felicidade é o que exatamente a gente merece, porque a gente pensou isso, certo? Você tem um nível de felicidade hoje exatamente que você merece ter, através das suas escolhas, a gente vai criar uma consciência coletiva, nós vamos gerar o que a gente quiser. A gente vai gerar um país menos corrupto, a gente vai gerar a paz que tanto a gente necessita, a gente vai gerar um país que a gente merece. Mas tudo isso é necessário que nós olhemos para dentro de nós. Tá? Para a gente olhar realmente para dentro de nós, que é lá que está a potência, é lá que mora o Espírito. É ele que vai comandar tudo isso. E o Espiritismo traz isso para a gente. E cada dia eu me apaixono mais por essa doutrina, né? E, na verdade, nem doutrina é, porque quando a gente fala de doutrina, a gente vê aquela coisa fechadinha. Ó, saiu disso, não é mais Espiritismo. Meu Deus! O Espiritismo tem em todo lugar. Espiritismo tem no budismo, Espiritismo tem na igreja evangélica, né? Quando eles tentam expulsar os demônios, tem no catolicismo, Espiritismo tem em todo lugar. Né? Tem em todo lugar. E eu gostaria de agradecer vocês pela noite de hoje, para a gente poder... eu acho que a informação ela é tão importante que a informação, quando você passa, você não perde, né? Então, eu me empolgo muito quando eu descubro coisas novas, né? E é impressionante, né? Quando você joga para o universo te devolve, né? Porque já tinha bastante tempo que eu não tinha vindo aqui, né? Minha última palestra foi bastante tempo. E logo que eu fiz esse curso, que eu falei, nossa, eu queria muito falar sobre isso, a Mônica mandou uma mensagem, oi Ana, você topa fazer uma palestra aqui? Eu falei, opa, conhecimento é para ser propagado. Porque quando você passa conhecimento, você não perde. Então, é para isso que serve o conhecimento. Então, eu espero que vocês também reverberem isso, para que a gente crie uma coletividade de pessoas mais positivas, porque essa é a função do Espiritismo. Está tudo certo, a lei é de progresso, as coisas estão melhorando e você é responsável pela sua realidade, pela sua felicidade. Se você é feliz ou se você é infeliz, isso é uma opção sua. Sinto dizer, você é o dono da sua felicidade ou da sua infelicidade. Então, busquem ser felizes. Nós temos todas
os mecanismos para que isso aconteça. O Espiritismo nos dá todo esse auxílio e agora a ciência está vindo junto para ajudar. Gratidão, viu?